Olá, irmãos, olá, amigos. Vamos passar a apresentar para vocês uma série de vídeos curtos sobre o Sermão da Montanha, essa verdadeira carta magna da cristandade, né? Falar das bem-aventuranças, segundo o Evangelho de Mateus, capítulos 5 a 7. Hoje vamos tratar do capítulo 3, capítulo 5, versículos 3, onde Jesus nos fala que são bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos primeiramente fazer um alerta aqui, que é o seguinte: nós precisamos estar sempre cientes de que as palavras escritas nesse texto religioso, elas podem conter impropriedades, as frases, o sentido, resultante das muitas traduções, versões e adaptações porque esses textos passaram. Em primeiro lugar, segundo Mateus, nesse versículo 3, ele nos fala que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos considerar o seguinte: sendo Jesus a mais perfeita criatura de Deus que passou pela terra, a ponto de ser para nós guia e modelo, né? Ele trouxe-nos verdade. E de nenhum modo ele poderia significar que esses pobres de espírito seriam aqueles irmãos nossos incultos, boçais, idiotas, né? Mentalmente retardados, porque esses certamente não têm condição de estar no reino dos céus, entendido o reino dos céus prometido por Jesus como um mundo, para nós espíritas, mundo celestial, um mundo em que habitam puros espíritos, espíritos aperfeiçoadíssimos, a ponto de, como Cristos, executarem os desígnios e as solicitações do Criador de tudo. Jesus, por exemplo, um desses Cristos, veio até nós nessa condição, né? Puro espírito aperfeiçoadíssimo, sabedor de tudo, nos trazer verdades. Então ele não poderia jamais dizer que o reino dos céus, que é para onde vão, ele prometeu que todos os bons espíritos, os avançados, os aperfeiçoados, os espiritualizados, habitarão esse mundo, né? Esse reino dos céus. Mas ele quis dizer então o quê? De que ele falou propriamente, né? Ele, em verdade, nos falou que são puros, são pobres de espírito, aqueles pobres de fatuidades, de ninharias, de orgulho, vaidade, autossuficiência julgada. Eles julgam ter autossuficiência, sabedoria, conhecimento, a ponto de não precisarem de mais nada. Esses não são bem-aventurados. Bem-aventurados são aqueles que reconhecem a sua pequenez com humildade e simplicidade, a exemplo da vivência de Jesus entre nós, que foi humilde e simples, né? Simples e humilde. Então são aqueles espíritos nessas condições. O Espírito Emmanuel nos esclarece que essas criaturas a quem Jesus classificou de pobres de espírito são aquelas personalidades pobres de fatuidades, de pretensos destaques intelectuais, de supostos cabedais de inteligência. São criaturas não encarceradas em museus acadêmicos, cristalizadas nos preconceitos ruinosos, nem aquelas mumificadas em pontos de vistas que lhes ensombreiam a visão e algemadas a inutilidades do raciocínio ou do sentimento. Vou ler de uma vez só para fazer sentido para vocês. Pobres de espírito são aquelas criaturas não encarceradas em museus acadêmicos,
cristalizadas nos preconceitos ruinosos, mumificadas em pontos de vista que lhes sombreiam a visão e algemadas a inutilidades do raciocínio ou do sentimento. Pobres de fatuidades são pobres de pretensos destaques intelectuais e supostos cabedais de inteligência, né? São aqueles que não se julgam o máximo, não precisando de mais nada, desdenhando das coisas mais simples, digamos assim. Em verdade, o que Jesus disse é que criaturas possuidoras de uma sadia humildade, não aquela humildade fingida, né, pela qual eles próprios reconhecem estar muito aquém de onde já poderiam estar em termos de espiritualidade, sendo, portanto, ainda pobres em espírito, pobres em espiritualidade, né? Mas já reconhecem que lhes falta o que lhes falta e o esforço que eles precisam fazer para conseguir, com disposição, boa vontade, para o seu autoaperfeiçoamento em moralidade e espiritualidade. Aqueles que apresentam condição similar à de quem age como quem é do reino dos céus, como Jesus, por exemplo. Jesus é nosso guia e modelo. Jesus vivenciou e exemplificou para nós simplicidade e humildade. Basicamente, no início, na base de todo o seu ensino, está isso. Pobres de espírito, nesse caso, então, são os que, natural, simples e humildemente, estão abertos ao aprendizado e ao contínuo aperfeiçoamento. Simplicidade e humildade são atributos ou virtudes destacadas para os bem-aventurados. Simplicidade nos atos, relacionamento, convívio. Humildade em reconhecer o próprio atraso espiritual e as deficiências morais que ainda traz, que ainda preserva, sem apresentar desculpas ou subterfúgio, ou recorrer a subterfúgio, né? Para reconhecer que é sempre possível realizar um pouco mais, muito mais, em termos de trabalho no bem, no amor ao próximo, na caridade, enfim. São bem-aventurados os que não exaltam o próprio valor, não se julgam nem se colocam acima de quem quer que seja por admitirem já estarem dotados de suficiente e bastante sucesso, que não precisam nem querem mais prestar atenção ao que é simples e de verdadeiro valor, aquele verdadeiro valor mostrado por Jesus nas coisas que nos apresentou. E que, embora todo o seu cabedal de perfeição, Jesus nos falou primeiramente da humildade, que ressaltou e vivenciou, né, de modo simples e humilde, durante a sua estada entre nós. Então é importante a simplicidade e a humildade. São bem-aventurados, então, os humildes e simples, que apresentam disposição para a correção de suas imperfeições, para os erros que comete, por deficiência moral e de caráter, que se disponham também ao esforço necessário para o aprendizado que os vai conduzir à espiritualização, ao aperfeiçoamento, que o próprio Jesus falou que nós devemos buscar. Não são bem-aventurados os que se acomodam, praticamente estacionando nas posições já conseguidas, não se importando com a falta de moral com que agem, nem com a do meio em que convivem, nem os que, orgulhosos e teimosamente, consideram que de nada mais precisam e ainda não são bem-aventurados, aqueles que, devido à crença, julgam fervorosamente que o céu proverá o de que necessitam, sem que precisem fazer mais do que confiar na fé que dizem possuir. É preciso que trabalhemos, que façamos a nossa parte. A justiça divina reconhece o trabalho, reconhece o valor real de cada um, não o que acha que tem, né? Sabemos disso. Ainda Emmanuel, ele nos esclarece: pobreza e pequenez não existem na obra divina.
constituem apenas posições transitórias criadas por nós mesmos. E se criamos nós mesmos, temos que eliminá-las de nós mesmos. Disse ainda Emmanuel, toda a ciência do mundo, confrontada à sabedoria que nos espera, é menos que o ribeiro singelo ante o corpo ciclópico do oceano. Isso consta de comentários ao Evangelho segundo Mateus, por Emmanuel, publicado pela FEB. Irmãos, pensemos e raciocinemos bastante sobre isso. Que a paz do Mestre permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja.